neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esperamos que todos nossos ouvintes tenham alcançado esta experiência de estarem com as suas almas mais alvas do que a neve. Está aí um hino tradicional, muito antigo, inspirado pelo Espírito Santo na era de Filadélfia ainda. Tem trazido muitas pessoas a Cristo. Comove o coração, não é? Alvo mais que a neve. Não há coisa melhor do que se encontrar limpo. Limpo diante dos homens, limpo diante de Deus. Agora nós temos aqui um pensamento, isto é, um tópico, não é? Deste programa que promove fé, a fé que vence o mundo, é a fé no Filho de Deus, disse São João. Então, nós queremos entregar assim para os nossos ouvintes alguns tópicos importantes, como este: as coisas que têm que acontecer de qualquer maneira. Isto vai acontecer de qualquer modo. Bom, nós estamos afirmando taxativamente, não é? Isto vai acontecer de qualquer modo. Na verdade, há muitas coisas que podem ser evitadas. Como, por exemplo, um câncer pulmonar causado pelo fumo. Se aquele homem, aquela mulher não tivesse fumado, ela teria evitado aquele câncer pulmonar, ou mesmo em qualquer outra parte do corpo. Se aquele motorista não tivesse desobedecido à lei do trânsito, ele não teria capotado o carro, morrido, matado, atropelado gente. Isto são coisas que podem ser evitadas. Agora, há outras coisas que não podem ser evitadas. Elas têm que acontecer de qualquer maneira, de qualquer modo. E dentre estas coisas nós encontramos os eventos de Deus. No passado nós encontramos no Velho Testamento vários tipos de Cristo falando daquilo que aconteceria mais tarde.
o próprio Deus se encarnando, nascendo homem do ventre de mulher. E isto se cumpriu. De qualquer maneira teria de se cumprir. Porque fora o Senhor que houvera dito: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse filho, seu nome é maravilhoso, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz, é Conselheiro, é maravilhoso. Agora, que tal se nós pudéssemos falar para vocês que da mesma maneira como foi dito e aconteceu a primeira vinda de Jesus Cristo, nós estamos pertinhos mesmo aqui da segunda vinda. A segunda vinda de Jesus Cristo está às portas. E vai acontecer de qualquer maneira, isto como Deus programou. O melhor que nós fazemos é ficarmos juntos a Jesus, juntos à sua palavra. Ele em nós, nós nele. Que beleza estar junto de Jesus, né? Junto a Jesus, quando qualquer coisa estiver acontecendo. Uma das coisas que tem que acontecer é o grande terremoto profetizado. Não haverá coisa alguma na terra que possa cair que não venha a cair naquele dia. Mas quando isto acontecer, a esposa do Cordeiro já foi recolhida na Cidade Santa. Bom, é uma linguagem espiritual. E você deve ser espiritual para entender a linguagem espiritual. Porque nós preocupamos muito com a linguagem natural, terrena. Mas o homem chegará o momento e a hora em que ele vai constatar, lamentavelmente, que era preferível ter aprendido a linguagem espiritual em primeiro lugar, para entender as coisas espirituais. E o profeta diz, em outro tópico, temos que dizer coisas de certo modo para que isto possa diminuir, para que possa fazer alguns saírem, tropeçarem, se escandalizarem. Outros vão embora, porém outros se põem a refletir. Mas isto é feito propositalmente. Sim. Pode ser que alguém pergunte, você quer dizer que Deus faria uma coisa como esta de propósito? Ele fez. Em São João, capítulo 6, você encontra isto. Ele fez e ainda faz. É por isso que você precisa aprender a linguagem espiritual. Ele disse certo dia, quando ele tinha milhares a seu redor, ele disse: a não ser que vocês comam da carne do Filho de Deus, Filho do homem, não é? E bebam o seu sangue, vocês não terão nenhuma vida em si mesmos. Agora notem, isso era uma linguagem espiritual, que não podia ser entendida pela mente natural. Que espécie de afirmação você pensa que um médico, ou uma enfermeira, ou uma boa pessoa intelectual, de bom senso, pensaria de uma afirmação como esta, por um homem que teve um ministério como ele teve, arrastando multidões após si? Ele disse, comer a carne dele, veja, isto é canibalismo. Quem é canibal? Beber o sangue humano, ele disse, beber do meu sangue.
Bom, este é vampiro. Em outras palavras, ele quer que nós sejamos canibais e vampiros. E toda aquela audiência afastou-se dele. Todo mundo se afastou dele por causa de uma linguagem espiritual que não foi entendida, que não foi compreendida espiritualmente. A linguagem espiritual, recebida pela mente, pelo intelecto apenas, causa morte. Ela tem que ser recebida espiritualmente. Por isso, antes de tudo, nós devemos ser espirituais, para assim entendermos a linguagem espiritual e termos então gozo na nossa alma e podermos cantar livremente, alegremente. Gozo tenho em minha alma. Gozo tenho em minha alma, pois Jesus agora é meu. Carregou a minha culpa e perdão me concedeu. Glória, glória, glória a Deus por seu amor. Glória, glória ao Salvador. Gozo tenho no meu coração. Glória a Cristo, que nos deu a salvação. Gozo tenho em minha alma, de meu Deus herdeiro sou. Tenho paz e doce calma, pois Jesus me resgatou. Glória, glória a Deus por seu amor. Glória, glória ao Salvador. Gozo tenho no meu coração. Glória a Cristo, que nos deu a salvação. Oh amigo, vem a Cristo e feliz também serás. Dar hoje tua vida, gozo e paz receberás. Glória, glória a Deus por seu amor. Glória, glória ao Salvador. Gozo tenho no meu coração. Glória a Cristo, que nos deu a salvação. Glória, glória a Deus por seu grande amor. Glória, glória ao Salvador. Gozo tenho. Os apóstolos compreenderam a linguagem de Jesus Cristo em São Mateus capítulo 28, verso 19, quando Jesus disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo e eles eram espirituais. Eles puderam entender, então, de uma maneira espiritual. E por isso eles batizaram as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, começando por Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é uma linguagem espiritual. E só pode ser entendida por espirituais. E assim, ouvintes, nós temos muitos outros exemplos de pessoas que entenderam a voz de Deus, a pequena, a humilde e simples voz do Senhor, e andaram completamente diferente dos demais. Nós temos exemplo de Enoque, foi um homem que andou com Deus. Isto significa que ele andava completamente diferente dos demais.
não que ele quisesse, mas é porque ele andava com Deus. Isto quer dizer que Deus andava com ele aqui na terra. E o resultado foi ele receber um poder tão grande, vivificador do Espírito Santo, que deixou a terra sem provar da morte. Foi trasladado. Vocês ficam admirados aí de astronautas indo na Lua, mas já temos outros lá muito além da Lua, onde o poder científico não pode levar. Onde está Enoque? Onde está Elias, que foi trasladado numa carruagem de fogo, sem provar da morte, e depois foi visto no Monte da Transfiguração com Moisés? Isto é bom, né? Isto é espiritual. Elias foi por ali. Você sabe, o profeta Elias foi um homem assim meio intrigado com as mulheres que pintam suas faces, suas unhas. Ao redor de seus olhos, ele proferiu uma condenação terrível sobre a única mulher que pintou suas unhas e seus olhos na Bíblia Sagrada. E ela foi comida pelos cães. Coisa terrível. Este Elias atravessou o Jordão e foi tomado sem provar da morte. Por mais que Jezabel tentou matá-lo, não conseguiu. Porque isso só poderia acontecer se Deus quisesse. Quando tem que acontecer, acontece. Mas quando não é para acontecer, não pode acontecer. Jezabel, aquela mulher malvada, unhas pintadas, com antimônio ao redor de seus olhos, a Bíblia diz que ela fez isto. Ela tentou por tudo matar Elias, mas ela não pôde fazê-lo, porque aquilo não deveria acontecer segundo o programa de Deus. A morte não poderá te ferir hoje, e nenhum mal desse que assola a humanidade espiritualmente poderá te ferir se você for espiritual. Se você crer em Elias, você não temerá atravessar o Jordão, porque você não atravessará só. Quando eu chegar ao rio no crepuscular, ao findar as tristezas de então, me espera alguém para o caminho mostrar, só eu não cruzarei o Jordão, só eu não cruzarei o Jordão. Cristo veio me dar o perdão. Quando chegam as trevas, comigo ele está, só eu não cruzarei o Jordão. Envolvido em trevas, aflito. Muito bem, ouvintes. O Senhor agora poderá ouvir, atender a decisão de cada um. Se você deseja no seu coração, diga para Deus juntamente comigo: Senhor, faça de mim uma pessoa espiritual, para mim assim compreender as coisas espirituais. Em nome de Jesus Cristo. Amém.